Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo mais uma questão então do ENAD, agora falando da questão número 21 do ENAD da Engenharia de Produção, do ENAD 2023, na qual, né, aqui apresentamos uma análise de custos anuais, né, para três tecnologias diferentes e provavelmente, né, a questão ela vai tomar como relação aqui para nós uma comparação de qual delas é mais atrativa ou qual delas apresenta um melhor desempenho, né, poderíamos dizer assim. Então ele traz para a gente a seguinte situação, né? Uma fábrica planeja aumentar sua capacidade de produção para atender ao crescimento da demanda previsto para os próximos anos. Após considerar uma dezena de pacotes tecnológicos, o gerente de produção definiu três alternativas tecnológicas, com características diferentes de custo fixo anual, com custo variável por unidade e volume de produção anual. Sabendo que o custo total anual, né, ele é composto então, ele é igual pelo custo fixo anual mais o custo variável por unidade, vezes, né, o volume de produção anual, analise o gráfico a seguir, que representa a relação custo por volume das três tecnologias avaliadas. Então aqui nós temos no eixo vertical, né, os custos totais anuais e no eixo horizontal o volume da produção anual. Perfeito? Bom, ali temos V1, V2 e V3 representando três valores de volume, né? Então, volume 1, volume 2 e volume 3. E as retas, aqui a reta em azul, então a tecnologia 1, a reta em rosa, a tecnologia 2, e a reta aqui numa cor mostarda e pontilhada, a tecnologia 3. Vamos lembrar então um pouquinho de algumas coisas, né? O custo variável, ele define para nós a inclinação da reta. Então, se eu fosse fazer uma análise aqui, por exemplo, a tecnologia 1, ela tem um maior custo variável, né? A inclinação dela é maior. Então, conforme o volume cresce, o custo aumenta na mesma proporção, então ele acaba subindo cada vez mais rápido. Então, ela tem uma maior inclinação, mas o custo fixo dela é baixo, né? A tecnologia 2 ela tem um custo fixo um pouquinho mais elevado, mas a inclinação, né, do custo variável por unidade é um pouco menor comparado à tecnologia 1, então ela tem uma menor inclinação. E a tecnologia 3 ela tem um custo fixo maior, tá? E tem uma inclinação bem menor. Então, pensando sim ao longo prazo, né, fazendo uma análise aqui, a tecnologia 3 ela parece, né, ser uma opção viável, já que você tem um custo fixo anual, mas se você tiver uma alta produtividade, esse custo ele não vai subir tanto, já que o custo variável é muito pequeno. Já a tecnologia 1, ela seria mais adequada para demandas pequenas, né, volumes pequenos de produção. Por quê? Né? Ela tem um baixo, né, custo anual fixo e tem uma alta quantidade, valor, né, para o custo variável por unidade. Então, para pequenas quantidades, ela seria um pouquinho mais adequada. Bom, estou fazendo aqui uma análise, né, do gráfico, mas sem saber necessariamente quais são as alternativas ou qual é a pergunta que ele quer fazer. Então, vamos dar uma olhadinha na pergunta, né? Sobre a análise de viabilidade econômica das tecnologias avaliadas, nos níveis de produção V1, V2 e V3, assinale a alternativa correta. Vamos fazer uma interpretaçãozinha antes, né? Em V1, você tem aqui um ponto de equilíbrio entre a tecnologia 2 e a tecnologia 3. Ou seja, o custo de uma é igual ao custo da outra. Então, tanto faz eu usar qualquer uma das duas, e em V1, né, a tecnologia 3 ela tem um custo muito superior. Em V2, eu tenho aqui um ponto de equilíbrio, né, uma igualdade entre a tecnologia 1 e a tecnologia 3, mas mostra para nós aqui que a mais vantajosa é a tecnologia 2, né, já que ela tem um custo bem menor. Já em V3, eu tenho aqui uma igualdade entre a tecnologia 3 e a tecnologia 2 acontecendo nesse ponto, e a tecnologia 1, o custo dela é muito superior às demais. Tá?
Algumas outras análises. Se eu olhar no intervalo até chegar próximo de V1, eu observo que o custo da tecnologia 1 é menor que comparado aos outros dois. Tá? Se eu olhar entre V1 e V2, a tecnologia 2 tem um custo bem menor comparado às outras duas. O mesmo acontece, né, entre V2 e V3. Então, eu poderia dizer que entre V1 e V3, a tecnologia 2 tem o menor custo, né? Então, eu poderia avaliá-la como mais viável dentro desse volume, ou dentro desse intervalo de volume de produção. E acima de V3, nós temos que a tecnologia 3 ela é mais viável. Né? Então, isso é uma análise. Vamos olhar então as alternativas. Né? Para os volumes acima de V2, então acima de V2 e abaixo de V3, então ele está trabalhando nesse intervalo, a tecnologia 1 é a escolha preferencial. Bom, vamos ver, dentro de V1 e V2, a gente está trabalhando com a tecnologia 1, é a que tem a maior custo, né? Totais aí anuais. Então, ela não pode ser a preferencial. Né? Eu teria tomado como preferencial tecnologia 1, que é a de menor custo. A letra B, para volumes abaixo de V1, então abaixo de V1, a tecnologia 3 apresenta melhor resultado econômico. Não, né? Ela apresenta o pior resultado econômico abaixo de V1. Para volumes entre V1 e V3, então dentro desse intervalo, a tecnologia 2 apresenta o melhor resultado econômico. Verdade. Né? Ela é a de menor custo entre as outras duas, comparado com as outras duas tecnologias. A letra D, para volumes abaixo de V2 e acima de V3, então ele está olhando para acima de V3 e abaixo de V2, são dois intervalos. A tecnologia 2 apresenta, né, tecnologia 1 apresenta custos totais menores. Bom, não, né? Abaixo de V2, ela em parte apresenta menor custo, mas depois aqui ela tem maior custo comparado a V2, a tecnologia 2. E acima de V3 ela é que tem o maior custo. Né? E a última alternativa, para volumes acima de V3, a tecnologia 1 apresenta o melhor resultado econômico do que as demais. Não, né? Acima de V3, a melhor tecnologia seria a tecnologia 3. Bom, então, dentre as alternativas, a que tem a mais razoabilidade, né, está com uma análise mais correta, é a alternativa, então, C. Perfeito? Entre V1 e V3, você tem que a tecnologia 3 é a que apresenta o melhor resultado econômico. Perfeito? Pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!